Bom, pessoal, retomando aí, estou mostrando para vocês o slide que traz o uso de agrotóxicos em relação à área plantada, tá? Eu falei lá no nosso primeiro slide, em que eu estava mostrando alguns dados, né, gerais sobre a agricultura mundial. A gente falou que o Brasil é o maior importador e consumidor de insumos no mundo, insumos químicos, né? Em termos de volume, mas nesse gráfico eu vou mostrar para vocês que, em relação à área plantada, o Brasil não está em primeiro, né? Existem outros países à frente. Ou seja, o uso de agrotóxico em relação à área plantada, se a gente pegar essa variável, se a gente pegar esse critério de avaliação, o Brasil não está em primeiro, né? Insisto, ele é o primeiro em importação e volume total. Mas e em relação à nossa área plantada? Quem é que está na frente, né, do Brasil? Bom, então mostrando aí de novo o gráfico para vocês, o primeiro país, o país que mais usa agrotóxicos em relação à sua área plantada é a Holanda. Tá? Depois vem a Bélgica, depois vem a Itália, Montenegro, Irlanda, Portugal, Suíça, Eslovênia e só depois vem o Brasil. Percebam que esses países aqui, eles têm uma característica comum, tá? Pelo menos. Porque assim, para eu usar muitos agrotóxicos, normalmente eu tenho duas condições. A primeira delas, eu sou um país muito pequeno, de pouquíssimo território disponível para agricultura. E aí, óbvio, eu tenho uma restrição de espaço e eu tenho dificuldade para atender a minha população. Essa é uma condição. E aqui a gente tem países assim, a Holanda é assim, a Suíça é assim, a Bélgica também é outro país pequeno, tá certo? Montenegro. Então, a gente vai ter aí países pequenos que sofrem com restrição de espaço. A segunda condição é você ter uma restrição muito grande em relação ao clima. Países com climas muito severos e que, por conta disso, eu tenho dificuldade de produzir por longas épocas. Eu tenho aí um período muito pequeno, um período muito estreito para poder produzir efetivamente. Tá? Então, ou eu tenho essa condição, tá? Ou eu tenho a condição do tamanho do território. Ou ainda, eu tenho as duas, né? Eu reúno as duas condições, como é o caso da Suíça. O que acontece com a Suíça? É um país pequeno e com uma condição climática muito difícil, o que obviamente restringe a condição de produção e faz com que eles tenham o que usar bastante insumo químico. Acontece também com a Holanda. Tá? A condição climática, no caso da Holanda, ela é menos severa do que a Suíça, mas também interfere. Junta isso com um território muito pequeno, acaba comprometendo demais o nível de produtividade. E aí qual é a saída? A saída é usar insumo químico, a saída é usar agrotóxicos, tá certo? Voltando lá para o gráfico, ó, em relação à área plantada, então, o Brasil é somente o nono, atrás de todos esses países aqui. O que não deixa de ser bastante coisa, né? O ideal seria que o Brasil não estivesse figurando aqui entre os maiores usuários de agrotóxicos do mundo, né? Nem mesmo em relação à área, principalmente em relação à área plantada. Mas o Brasil precisa usar por conta da configuração da nossa agricultura, uma agricultura basicamente hoje empresarial, voltada para o mercado externo, voltada para produzir soja, milho e vender para fora, e por conta disso vai se usar muito insumo químico. Só dando um spoilerzinho do que a gente vai falar semana que vem em relação à agricultura brasileira, entendam por que a gente usa muita semente transgênica e muito insumo químico. Pensa na soja. Eu produzo soja no sul, no centro-oeste, no nordeste e na Amazônia. São espaços parecidos? Claro que não. Clima diferente, solo diferente. Então, a mesma soja ela nunca vai ter o mesmo nível de produtividade nesses quatro espaços distintos no território brasileiro. Então, eu vou usar insumo químico e eu vou usar semente transgênica. Perceberam? Para que o nível de produtividade seja maior. Tá? Porque a ideia dos insumos químicos é justamente melhorar essa relação entre tamanho, tá? Tempo, desde o plantio até a colheita, e produção. Ou seja, eu tenho que
colher mais em relação a um espaço cada vez menor, eu tenho que colher mais em relação a um tempo também cada vez mais curto. Isso tudo serve para aumentar a minha produtividade, para que no final das contas eu possa aumentar o meu lucro. Tá certo? Esse é o objetivo principal do uso de agrotóxicos e de sementes transgênicas. Esses agrotóxicos, eles passaram a figurar, basicamente, né, na cena da agricultura comercial no mundo a partir da década de 70, com a Revolução Técnico-Científica, que é exatamente onde a química fina e a biotecnologia começaram a se expandir muito. Então, a biotecnologia serve para o desenvolvimento das sementes, a química fina serve para o desenvolvimento dos agrotóxicos, né, para os venenos contra bicho, contra pestes que podem atingir o plantio, a plantação. E tudo isso acabou se tornando cada vez mais acessível, cada vez mais eficiente, e como a agricultura em paralelo foi se tornando cada vez mais empresarial, percebam, casou direitinho ambos os interesses. Eu vou produzir sementes modificadas, eu vou produzir insumos químicos para aumentar a produtividade. Do outro lado, eu tenho uma propriedade, eu quero produzir algo para vender, então é muito interessante aumentar a produtividade. Então, na medida em que aumenta a disponibilidade de sementes transgênicas e de agrotóxicos no mundo, aumenta também o nível de produção. Tá? E isso é uma das explicações, talvez a principal explicação, para que aquele gráfico que eu mostrei para vocês na primeira videoaula, tá? Desse bloco que a gente está fazendo, mostra exatamente uma curva ascendente desde a década de 1990 até hoje no mundo. Eu tenho uma necessidade, eu tenho uma demanda que aumenta cada vez mais, né? E eu tenho possibilidades técnicas agora de produzir com sementes transgênicas e com insumos químicos mais poderosos. Perceberam? Vou mostrar aqui um outro slide que vai dar conta do uso dos transgênicos e as principais multinacionais que estão envolvidas aí, junto, obviamente, com os principais cultivos. Então, ó, os principais cultivos vão ser que usam, né, transgênicos: o milho, o algodão, a soja, o feijão e o eucalipto. Tá? São exatamente aí os cultivos que levam mais sementes transgênicas, certo? O eucalipto não é, obviamente, para o alimento, tá? Mas é um cultivo. As pessoas hoje plantam eucalipto, tá? Não para o consumo, né, direto, mas para outras funções. As feijão, um alimento tradicional. Soja, um alimento que acaba gerando a proteína de soja, isso que gera carne, gera o leite, gera combustível, tá? Ou seja, a soja acaba se tornando um produto muito versátil, é por isso, inclusive, que ela faz muito sucesso hoje no mundo, e mais especificamente no Brasil. Né? Você consegue fazer um prato de comida com sobremesa e bebida, né? Tudo à base de soja, né? É possível, perfeitamente possível fazer isso hoje. O milho, que serve, também é muito versátil e serve não só para alimentar a população humana, como também serve para as rações dos animais. E o algodão, né, que continua abastecendo largamente a indústria têxtil, a indústria de confecções, como fazia, como faz, na verdade, desde a primeira Revolução Industrial que a gente já viu aqui. Fora as empresas, né, que participam ativamente do desenvolvimento dos transgênicos e dos insumos químicos. Aí aparecem aí a Bayer, a Monsanto, a BASF, que são grandes multinacionais que investem em pesquisa, investem em desenvolvimento, justamente para poder vender esses insumos químicos para as propriedades agrícolas, as propriedades empresariais no mundo. Tudo bem? Bom, a gente para por aqui e no próximo vídeo a gente vai falar das principais técnicas agrícolas e de alguns conceitos mais básicos da agricultura, tá certo? Até lá!